Olá, minha gente tântrica, que saudade de vocês! Bem-vindos e bem-vindas! Voltamos com o nosso Prazer Tantra, começando a segunda temporada. Ficamos aí um mês de férias, só com as reprises. Temos bastante conteúdo já, né? Mas estamos de volta para trazer muito mais conteúdo ainda nessa segunda temporada que promete. Agradeço pela sua companhia, como sempre. A partir de agora, voltamos à nossa programação normal, toda terça-feira, às 20 horas no YouTube e no Spotify. Sempre um convidado muito especial. E nesse nosso primeiro episódio dessa segunda temporada, eu convidei uma pessoa que para mim é muito querida, é o meu amigo pessoal, uma pessoa que conheci lá no Ceará, quando a gente nem imaginava que estaríamos aqui hoje com as profissões que temos, enfim. E ele vem trazer um assunto, gente, que todo mundo gosta de saber, de aprender, que fala-se muito, mas muita gente ainda não consegue entender como é que funciona o processo, o que é isso que a gente chama de cocriação da realidade e como a energia sexual se encaixa nesse contexto de criação da realidade da vida que a gente quer viver e da vida que a gente merece viver. Então, sem muitas delongas, quero apresentar a vocês meu querido Alex Sanz. Meu irmão, bem-vindo. Gratidão por estar aqui. Que Gratidão. honra, que alegria tê-lo. Gratidão. Gratidão eu por estar aqui pela oportunidade. É sempre um espaço onde a gente aproveita para poder trazer essas novas informações sobre este novo tempo, né? Das atualizações, das mudanças, da evolução mesmo da consciência, de todas as questões que estão sempre aí muito manifestadas na sociedade, que estão também sendo direcionadas para todo mundo, né? Então, fala da vida de todos, que é essa natureza do desejo, a natureza da consciência, a natureza da realidade. Então, estou aqui muito feliz e agraciado, assim, pela oportunidade de estar aqui. Que bom que você está aqui e vamos bater esse papo. Porque, assim, gente, primeiro eu preciso dizer que o Alex, ele é psicólogo, ele é mentor de desenvolvimento humano, é mentor acástico também, mas é um monte de outras coisas. Ele é muito, muito, muito conectado à espiritualidade. Então, ele faz muitas canalizações também. Então, muito do que ele trouxer aqui também é uma espécie de canalização, Alex, né? Isso. Eu digo que eu sou um eu multidimensional, né? Uma personalidade energética multidimensional que está aqui nessa experiência física, mas também está experimentando a experiência não física. E a partir dessas aberturas conscienciais, a gente canaliza, ou seja, todos nós somos canais de informação onde a gente pode conectar não só aquilo que a gente compreende aqui na matéria física, como também aquilo que a gente entende pela experiência não física, que são sonhos, por exemplo, ou a parte intuitiva da nossa consciência, que muitas vezes não é compreendida pela grande maioria das pessoas. Sim. E como é que a gente faz, então, né, diante de tudo isso que você está falando? Queria que você começasse do começo, então. Quando a gente fala de energia sexual, estamos falando da energia que nós temos canalizada para a nossa sexualidade, que também não quer dizer que seja apenas só o sexo, né? Mas como que a gente se utiliza, então, dessa energia, ou da nossa energia como um todo, para direcionar para a vida que a gente quer? Porque, afinal de contas, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer dinheiro no banco, todo mundo quer ter uma vida confortável. E, em teoria, aprendemos que todos temos essa capacidade. As oportunidades podem ser diferentes, mas, em essência, todos podemos acessar essa vida próspera e abundante. Por que a maioria de nós não consegue, Alex? Existe uma série de fatores aí que também são de componentes físicos e também são de componentes não físicos. Para a gente compreender essa natureza desse significado, dessa sexualidade, ou dessa energia sexual de uma maneira mais prática, a gente tem que entender a criação, a origem da criação. Em potencial, sim, nós temos a mesma, digamos assim, a mesma centelha divina, o mesmo potencial de energia. E essa energia, que é uma energia cósmica, é o sopro divino, está se derramando para nós e através de nós. E essa energia, que é a energia cósmica, que flui o tempo inteiro, que é esse lugar onde a gente está aqui nesse silêncio, que a gente pensa que é um espaço aparentemente vazio, não está vazio. Esse éter, que é o quinto elemento aqui, ele está preenchido de informação, que a gente vai compreender que tudo é informação que está nos ajudando a criar esta experiência aqui na matéria.
E para a gente poder compreender a energia sexual, a gente tem que entender que existe uma energia vital aqui neste plano, que é com que a gente dá forma para essa energia cósmica. Essa energia sexual é uma energia que vem da Terra, é a energia que faz com que a gente sinta vontade, desejo de experimentar esta realidade. E a partir desse desejo, então, é que a gente cria esta experiência. Isso está oculto da grande maioria das pessoas, porque as pessoas, a grande maioria, não busca compreender a natureza da existência em um nível mais profundo. Geralmente se fica na superficialidade das informações, do sentido, da coisa. E entende-se que a natureza da vida é uma natureza mais profunda, ela está sempre naquele espaço, naquele profundo mistério, naquele lugar onde muitas vezes a gente não quer entrar porque de fato é desconhecido, não é revelado, mas que todos nós temos acesso. E à medida que a gente vai compreendendo que nós temos esse espaço interior, que é onde flui toda esta potencialidade da energia da matéria, que é através das nossas crenças, das nossas vontades, dos nossos sentidos físicos, nós então damos forma para essa energia cósmica. E essa energia da Terra, essa energia quente, essa energia que vem, faz com que a gente sinta essa vontade de querer viver, de querer criar, de querer estar diante das experiências mais entregues, né, mais profundos, digamos assim, mergulhados na experiência, é isso que faz com que a gente dê a forma para esta energia cósmica, que é através da nossa intenção, do nosso desejo. Mas que para isso precisa que você tenha clareza, é preciso que eu tenha clareza sobre aquilo que eu realmente quero. E a partir dos meus sentidos físicos, então eu vou conseguindo dar então forma para essa energia cósmica e vou direcionar esta energia para aquilo que eu quero criar. A grande maioria das pessoas utiliza dessa energia de forma intuitiva. Então, elas são levadas pelo instinto, elas são levadas e movidas pela pulsão, pelo impulso. Mas também ela pode ser utilizada de uma maneira consciente, que é exatamente isso que eu gostaria de estar trazendo hoje aqui, que é o poder da consciência, é a autoconsciência. É essa consciência que está aqui criando esta realidade, fazendo com que essa experiência, de fato, seja vivida com esse desfrutamento, com todo esse prazer, que é o que faz com que a gente realmente se conecte com as pessoas, se conecte com o momento, com o agora, que é tudo que temos. É isso que eu falo muito de prazer, né? Primeiro, tudo que você falou aí, Freud, na sua teoria da sexualidade, chamou de libido, né? No Tantra, por exemplo, a gente chama de energia kundalínica, Kundalini. Reich chamou de orgônio, mas em essência, se você for ver o significado de cada palavra, é basicamente o que você falou, é esse impulso, né, do desejo que nos vai levar para algo que nos gere uma gratificação, que nos gere uma sensação de bem-estar. E no final das contas, tem tudo a ver com a espiritualidade, porque eu entendo assim, espiritualidade nos dá essa sensação de bem-estar, de gratificação, de gratidão. Né? Não, você se conectar com a espiritualidade, você não sente algo ruim. A sensação não é ruim, de desprazer. É uma sensação de prazer. Não é um prazer genital, não é um prazer sexual. É um prazer movido por essa energia. Mas eu queria que você desse um exemplo prático desse movimento no dia a dia. Né? Porque você você está falando isso, que você estuda isso há muitos anos, essa questão da consciência, do poder da mente. Você aplica isso com os seus mentorandos, os seus alunos de curso, que você tem formação, depois a gente fala mais à frente. Mas na sua vida, pessoal, você tem aplicado isso e tem dado super certo. Então, um exemplo prático para quem está ouvindo, assistindo, né, no dia a dia, possa entender como é que funciona, então, tudo isso. Perfeito. Sempre a gente tem que dar um passo atrás para poder compreender a natureza dessa energia cósmica, essa energia vital, essa energia sexual. Tudo é energia, a gente parte do princípio de que somos energia, frequência e vibração. Quando a gente entende o processo da energia, a gente sabe que aqui tudo tem uma consciência e tem níveis de consciência e que cada um, dentro dessas realidades, fala de uma frequência diferente. Então, quando Freud fala lá da libido, né, quando a gente está falando aqui do desejo, quando a gente está falando da vontade, é a mesma energia, só que em realidades diferentes. É quando eu falo, por exemplo, inconsciente, subconsciente e consciente. Eu estou falando de passado, presente e futuro. Eu estou falando, nesse momento, também de clareza, compreensão e merecimento. Tudo é a mesma coisa, porque existe uma desaceleração desta energia.
Se a gente for ver e entender este processo da energia sexual para esta experiência física, entendendo os processos mais profundos, a gente vai compreender que esta realidade ela é uma desaceleração do nosso pensamento. Então, é através do nosso pensamento que a gente conecta com essa fonte cósmica, que é onde está a nossa consciência. Essa consciência, ela ganha ali um instrumento que é a nossa mente. A nossa mente ela tem aí habilidades que são imaginação, percepção, memória, vontade, razão e intuição. Isso são habilidades psíquicas que fazem com que a gente crie esta realidade, o fenômeno da matéria, e experimente a realidade física. A gente toca na experiência. Por isso que a gente diz que a experiência física ela é rica, porque ela nos permite tocar, sentir e ver os nossos pensamentos. Quando a gente diz que está tocando, amando alguém, quando a gente diz que está sentindo tudo aquilo ali por alguém, na verdade, a gente está tocando a nossa própria imaginação. É uma projeção da nossa mente. Você não tem como o outro tocar o que tem dentro de você. Eu sempre digo que só Deus conhece Deus em sua profundidade. E aqui eu trago Deus dentro de uma compreensão de uma ideia lógica. Na prática, eu tenho que compreender que nós temos aqui 24 horas, eu digo que temos 25 para a gente ganhar uma a mais, e dentro dessas 24 horas eu tenho essa energia que está pulsando o tempo inteiro para que eu possa dar forma para ela. Porque a gente vai entender, essa consciência ela foi desdobrada da fonte, ou seja, ela foi vinda desdobrada, desacelerando aí de Deus, digamos assim, e agora nós temos uma centelha, uma partícula divina, que também está aqui experimentando esta realidade para criar, aprender a criar. Então, eu digo que nós somos co-criadores em processo de aprendizado. A gente não consegue criar com tanta precisão, então, por isso que a gente ainda falha, a gente ainda erra. Isso tudo são feedbacks para que a gente possa avançar. No modo prático, na nossa vida prática, a gente tem que aprender a dominar essa energia. Essa energia que nos é dada, a gente precisa fazer com que ela se mova de uma maneira mais fluida. Essa energia cósmica, ela está vindo diretamente da fonte, tudo no plano sutil, digamos assim, da consciência. Então, ela está vindo para o meu corpo e ela entra através dos meus campos sutis, ou chakras, ou meridianos, ou corpos sutis, digamos assim. Quando ela acessa e chega no meu coração, ela cria aí um torus, ela cria um campo magnético através do meu pensamento, que também está sem forma, mas da Terra, do centro da Terra, ela também está vindo uma outra energia, que é a energia vital, que é onde está a energia do desejo, que vem para que eu possa, nesse momento, me conectar com o meu estado de segurança, para me poder sobreviver. Ela também se conecta com o meu segundo ponto de energia, que é para que eu possa ter autorresponsabilidade sobre o meu poder, alcança o meu poder de expressão e assim alcança o meu coração, criando uma harmonia. Só que existe as nossas crenças e a nossa autoimagem, que nos limita nesse processo de utilizar essa energia com tanta precisão. Existe uma maneira da gente poder alinhar este fluxo de energia. Então, na nossa vida prática, a gente tem que aprender a ter algumas atitudes, né, alguns comportamentos, digamos assim, com mais clareza, com mais autoridade, para que eu possa manipular essa energia de uma maneira mais responsável. Essa energia, ela vem quando eu tenho clareza sobre o meu poder, quando eu tenho clareza sobre o caminho que eu estou buscando criar e sobre esta realidade aqui que eu estou desenvolvendo, seja no relacionamento, seja para um trabalho. E essa energia, quando a gente está entrando em contato com ela, nós precisamos compreender que existe uma certa maneira de eu manipular essa frequência, de eu manipular essa sensação que toma conta do meu corpo. Então, no dia a dia, eu tenho que entender que eu tenho desejos, que eu tenho vontades, que eu tenho que criar esta experiência, ou seja, eu tenho que me apaixonar por essa experiência, pelo meu processo de me transformar. Tenho que ter clareza sobre aonde eu vou direcionar essa energia, porque a gente já entendeu que aonde a gente direciona a nossa energia, isso cresce, isso ganha vida. E isso é direcionado a partir do diálogo interno. Então, essa energia sexual, ela também está o tempo inteiro se nutrindo, e me nutrindo e nutrindo quem está dentro deste campo. Então, é importante que a gente tenha essa autorresponsabilidade sobre aonde estamos direcionando essa energia? Qual é a realidade que estamos criando para ela? No meu caso, por exemplo, para fazer esse trabalho frequencial de ajuste, de domínio dessa energia, é preciso que eu compreenda a minha própria história. Por isso que o autoconhecimento é tão importante para que a gente possa compreender as nossas limitações, para que a gente possa compreender o nosso sistema de crenças, para que a gente possa compreender também quais foram as experiências indesejadas que nós também criamos,
através das nossas limitações, através dos nossos condicionamentos. Então, eu preciso, neste momento, entender que esta consciência que já experimenta a eternidade a partir do seu próprio fluxo não físico, porque se a gente entender, a nossa consciência ela não é física, a nossa personalidade ela não é física, essa energia ela ganha a forma que eu quiser. E essa energia ela ganha a forma que eu tiver das minhas crenças internalizadas. Então, por isso que eu tenho que ter esta responsabilidade sobre aquilo que eu acredito. Então, o que as pessoas acreditarem, isso vai se desdobrar na realidade se estiver no campo emocional. Então, por isso que o dia a dia, a nossa vida, os nossos pensamentos, o que a gente come, com quem a gente se relaciona, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente assiste, tudo isso influencia no meu campo dessa energia sexual. Tudo isso pode tanto criar frequências para mais, que é quando eu entro dentro da experiência da criação, ou seja, eu estou com aquela energia criativa, dinâmica, nutrida, ela me abre aquela vontade realmente de querer viver, de querer dominar essa experiência, de querer auxiliar também as outras pessoas, porque eu estou em conexão com a criação, com a energia da criação, ou seja, com a energia sexual de maneira alinhada. E quando eu me conecto com o lado degenerativo da vida, é quando essa energia sexual ela não me nutre. Ou seja, eu não sinto satisfação pelo meu trabalho, eu não sinto satisfação pelo meu parceiro ou pela minha parceira, eu não sinto satisfação pela minha própria presença quando eu estou sozinho em casa. Não gosto do meu corpo. Não gosto do meu corpo. Ou seja, eu estou desajustado. E a gente tem que compreender que existe uma lei que é a lei da correspondência, que vem dizer assim, existe uma correspondência entre tudo. O que é isso? A natureza externa, que é uma expressão divina, ela representa o nosso interior. E dentro da natureza não existe nada em desarmonia. Ou seja, se a gente está em desarmonia, alguma coisa precisa ser ajustada. E é por isso que a gente precisa estar com esse lugar da autorresponsabilidade muito bem comprometido, digamos assim, para que a gente possa entender o que está acontecendo fora. Se está acontecendo fora, é porque dentro está desalinhado, uma vez que a realidade de fora é um reflexo do que eu tenho dentro. Só que essas informações, elas não estão decodificadas para a grande maioria das pessoas, por conta do sistema de crenças, do sistema cultural. Tudo isso foi tirado de nós, esse potencial desta consciência de criar com essa responsabilidade, que é o que cada um tem, que é a sua energia, que é o seu poder de pensar, que é esse sistema único que nós somos. Ou seja, cada um está experimentando a criação desta realidade de forma individual, mas, ao mesmo tempo, isso impacta no todo, porque somos uma única consciência universal. Por isso que diz que a gente vive em unidade, porque nós temos uma única consciência. E é importante que eu compreenda que todos os meus atos e as minhas escolhas vão impactar não só as pessoas que estão em volta de mim, mas também a humanidade, também esse planeta. Então, é por esse lugar que a gente começa a entender sobre a realidade que a gente vive no agora. Se a gente está, por exemplo, não está em harmonia, se a gente não está no bem-estar, se a gente não está desfrutando desta experiência, se a gente não está apaixonado pelo dia, pelo tempo, pelo agora, que é tudo que nós temos, então isso é um feedback, isso é um alerta, isso é um sinal da sua própria consciência te dizendo, você precisa se transformar. Você precisa encontrar dentro de você o que está em desarmonia, que é isso que a gente vai utilizando de maneira desajustada, essa energia sexual, para criar exatamente o quê? As doenças, os bloqueios, né? Os conflitos. E isso faz com que a gente comece a ter esse alerta que, se eu crio 100% a minha realidade a partir dos meus pensamentos, como é que está a minha relação comigo mesmo? Como é que eu me relaciono com essa natureza mais profunda, que é o que muitas vezes não tem entendimento, não tem uma compreensão, não tem um domínio, que é isso que a gente muitas vezes escuta. Nós não temos domínio dos pensamentos. Sim, tem uma forma, tem uma certa maneira da gente se conectar com este potencial da mente. Então diga, pelo amor de Shiva, agora. É como dizem os mestres, sempre trazer a clareza para aquilo que você realmente quer viver. Né? Existe um processo que a nossa mente utiliza que é sobre esse experimentar, esse criar a experiência através do que está dentro. Então, cada pessoa sabe do que tem internamente. Você sabe do que tem aí do seu sistema de crenças. Você sabe o que está internalizado. Então, a gente vai compreendendo se tudo que está internalizado no nível emocional vem para a realidade, você precisa agora começar a criar uma nova realidade.
ou seja, um novo sistema de crenças. Só que você tem clareza daquilo que você realmente quer? Então, começa por aí. O segredo de harmonizar o nosso interior e essa energia sexual é o que realmente eu quero para a minha vida, o que verdadeiramente eu quero criar. Então, antes de saber a resposta, é preciso buscar a clareza. Porque é isso que a gente começa a ver dentro das relações. Essa energia sexual, ela é instinta, ela é instintual, ela é poderosa. Ela está aqui dizendo, olha, a gente vai se mover para algum lugar. Então, se eu não tenho a clareza para dar forma para essa energia, ela vai tomar a direção dos meus instintos, ou seja, das minhas crenças internalizadas. Essa é a questão, porque às vezes você fala de clareza, aí às vezes a pessoa, né, tá ouvindo aí, tá dizendo, eu tenho a clareza, eu que sei onde eu quero chegar, eu quero ser um milionário. Só que a crença dela fala, isso é impossível, porque você nasceu pobre. Você nasceu lá no Socorro, no Juazeiro do Norte. Como é que você vai? Não tem como, não tem. E aí já era. Acreditou nisso, né? Que a sua realidade, onde você nasceu, a sua realidade social, tanto de onde você nasceu e cresceu, quanto a sua realidade atual, financeira, se você acredita que é isso, que não tem para onde ir, você pode até saber onde você quer chegar. Mas essa crença vai barrar. Isso, né? Perfeito. É uma lei. A gente tem que entender que esse plano de terceira dimensão, existe um sistema de leis que rege essa natureza. Pode ver que tem coisas que estão aqui em componentes invisíveis que não percebemos, mas que existe. Então, a gente vai entendendo que o nosso pensamento é quem rege todas as direções, todas as diretrizes, digamos assim, dessa experiência, ou seja, é o mental. O mentalismo, né, quando a gente fala, ou seja, não existe nada na matéria que não foi pensado antes. Então, a gente tem que compreender que o nosso pensamento, ele não está contra nós. Nosso pensamento está aqui para que a gente possa utilizá-lo como uma ferramenta. Então, a gente está entendendo que se todas as crenças que eu tenho internalizadas vão se desdobrar na realidade e alguém vai vir se aproximar de você para validar as suas crenças, eu tenho que começar a compreender que qual é a forma que você está dando para essa energia. Porque nós somos energia e ganhamos a forma que quisermos. É um processo, é uma lei, é só semente e processo. Existe aí causa e efeito dizendo, olha, produza as causas certas e você vai ter os efeitos certos. É uma lei. Então, eu tenho que começar a entender que essas leis estão me ajudando a experimentar esta realidade, a criar esta realidade com um outro tipo de energia, com outro tipo de pensamento, que é a mestria interior. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Acontece que o mental está aqui querendo querendo ser milionário. Só que o emocional está aqui, cheio de crença limitante. E a gente tem que entender que o emocional, na verdade, é quem cria a forma. Porque se está internalizado, aquilo que você repetiu, aquilo que você condicionou, é o que você vai viver. Por isso que muitas vezes não adianta dizer que eu quero ser milionário, se aqui dentro, mais profundamente, eu me reconheço a minha autoimagem como uma pessoa pobre, como uma pessoa que não consegue, que não é capaz de gerar riqueza. Que não é capaz, isso, porque o que é autoimagem? É essa forma, essa cena que eu tenho de mim e que está ali condicionada com um monte de crenças, então, que é o nosso modo automático, né? O modo automático disfuncional, ele nos leva a estar exatamente nessa repetição de ciclos. Que é onde a maioria das pessoas está. Perfeito. E a harmonia interior, que é quando a gente começa a dominar essa energia cósmica que vem para a Terra e essa Terra sobe através dos nossos corpos e a gente consegue ter clareza mental, a gente consegue ter estabilidade emocional, a gente consegue entender o que verdadeiramente nós somos em essência e sustentar estes pilares dentro de nós, da nossa verdade, integridade e desse respeito por essa vida que nos foi dada, a gente começa a compreender que está desajustado, porque meu pensamento não está alinhado com o meu emocional. E, naturalmente, você não vai agir em harmonia com o seu emocional, você vai agir em harmonia com o seu padrão mental, que é o que vai te levar quase sempre a viver a mesma experiência. Por isso que a grande maioria das pessoas, elas repetem muito seus sistemas, porque elas não estão aprendendo com cada experiência, elas estão o tempo inteiro entrando em várias experiências, elas não entenderam ainda que se aquela experiência repetiu, é um feedback para que ela possa aprender a dominar a sua energia sexual. Porque lembra, aqui nós estamos na Terra, aqui nós estamos na matéria, aqui resultados é importante. Essa energia sexual que a gente manipula, que vem de Gaia, que vem para dizer assim, olha, você precisa superar, você precisa se transformar, você precisa aqui criar as suas causas. Nós não viemos aqui para
Deus, o que é que você quer de mim? Natureza, o que é que você quer de mim? Não, aqui a gente veio para dizer, Deus, é isso que eu quero da vida. Clareza. E se eu não determino aqui, se eu não dou a forma para a minha energia sexual do que eu realmente quero, as minhas crenças limitantes vão tomar as decisões. Então, esse é o domínio da energia. É quando eu estabeleço aqui esse lugar de autoridade desta experiência. Porque a gente está compreendendo, e é importante que a gente leve essas reflexões mais profundas para que a gente possa entender que se tem pessoas vivendo determinadas experiências, Deus não tem preferido. E é importante que a gente entenda que o que é que aquela pessoa tem que eu não tenho? É o que eu não acessei. Ou né? que eu não acessei. E o que é que ela faz que eu não faço? Porque é isso que a gente tem que fazer. Sim. A parte prática, a disciplina, o movimento de realmente utilizar a experiência como um aprendizado e me mover diferente utilizando essa energia sexual que já ela é unidade. Não existe espiritualidade separada da sexualidade, da fisicalidade, da matéria, do sonho. Não existe. A nossa consciência não sabe o que é essa separação. O tempo é uma cortina de fumaça. E ainda que aqui tenha a questão da lei da polaridade, mas isso já está deixando de existir. A gente já está compreendendo que todos nós fazemos parte de uma humanidade. Então, a gente tem que parar de olhar as coisas separadas. Sexualidade amorosa, prazer, corpo, espiritualidade no lugar. Enquanto a gente está vivendo de maneira segregada, dual, a gente não está vivendo a unidade, que é o que somos. Então, a gente vai viver realmente competindo, achando que a gente está atrasado. A gente quer que, de fato, aqui a gente está aqui numa batalha. Na escassez. Porque, na verdade, o que é que a escassez é? É exatamente o processo de desajuste da sua energia. Você não domina a sua energia. Você tem que acessar no nível mental o seu padrão que tem ali de não merecimento. Então, tudo isso está falando de energia sexual. Quando a gente está dizendo, olha, você precisa dominar essa matéria porque aqui resultados é importante, você tem que dizer, domine a sua energia. Para onde é que você está direcionando todo esse movimento que é da Terra, que é para você experimentar, que é para você desejar, que é para você tocar na dádiva, que é para você desfrutar. Sem bem-estar, você não desfruta. Não desfruta. E essa ideia de que a gente está aqui para sofrer, para pagar o pecado de Eva, coitada da Eva. Sim, e isso foi tudo a questão da escravidão mesmo. Né? A escravidão é mental. Porque, vamos entendendo de novo as leis, se a gente internalizar qualquer verdade, a gente vai experimentar essa verdade na realidade. Por isso que existe a verdade universal, existem as leis e tudo respeita a lei. Ou seja, como é que eu entendo o que é uma crença e o que é uma lei? Quando você fala lei, você está falando qual lei, né? Isso. E as leis que eu falo, essas leis que são invisíveis. Por exemplo, causa e efeito. É uma lei. Por exemplo, produz uma causa, você vai ter um efeito. O que é isso? Plante uma semente de um abacate, ela não vai nascer morango, ela vai nascer abacate. Então, a gente já entende que nós também somos uma semente que carregamos aqui um princípio. O que se esquece é que existe um princípio de criação para a gente estar aqui. A gente não está aqui a passeio. Parece que aqui a gente está de forma aleatória no mundo, mas aqui a gente tem um sentido profundo para a gente dar para essa consciência que está aqui vivendo essa experiência aqui física. Existe uma lógica muito profunda. Existe um sentido. E esse mundo aqui é regido por essas leis que fazem com que a natureza se movimente de maneira sempre espiralada. Pode ver que a natureza ela não segue um sentido lógico, no sentido de um calendário gregoriano, por exemplo. Ela segue um ritmo. Esse ritmo é próprio dela. Pode ver que ela não está... As estações, as fases da lua. Existe um ritmo, que é o ritmo natural. Então, quando eu falo em lei, enquanto nós, quanto consciências humanas, não nos harmonizamos com essas leis, a gente não vive a plenitude interior. A gente não alcança a nossa sabedoria interior, a nossa bússola interna, aquele silêncio profundo que muitas vezes nos alerta para determinadas situações e a gente não escuta. Então, quando eu não me harmonizo com essas leis mais profundas e eu estou aqui no mental, porque eu acho que o racional, o concreto, a lógica é tudo que existe, os sentidos físicos é tudo que existe, eu deixo de utilizar esse potencial interior, que é onde está a minha sabedoria
ancestral, que é onde está a minha sabedoria multidimensional, que é onde está ali, quando a gente dorme, aquela experiência não física, que precisa haver essa conexão para que a gente possa superar essa experiência física. E isso é interessante, né? Tudo que você está falando, e eu sempre pensando, né, no Tantra, como uma sabedoria milenar, que já vem falando isso, com outras palavras, há muito tempo, que hoje nós estamos resgatando esse conhecimento, né, com esse que a gente chama de retorno da deusa, no sagrado feminino e tudo. Eu vejo que nessa transição, né, para a quinta D, nós estamos começando a viver, então, essa reconexão com a nossa essência, que nada mais é do que essa reconexão com o nosso feminino. Você falou muito, né, de a gente vive no racional, e é isso mesmo ainda. A maioria das pessoas busca uma explicação lógica, retilínea, e essa coisa dos ciclos, né, muito do feminino, da nossa energia feminina. Nós, mulheres, somos cíclicas, nós somos essa representação materializada aqui. Então, tudo isso tem a ver, o que ele está falando de cocriação da realidade, o Tantra, a terapia tântrica, e outras ferramentas, é claro. Tudo que é processo de autoconhecimento já é o primeiro passo para a gente alcançar esse lugar de co-criador realmente ativo da nossa realidade e sair do automático. E o Tantra é muito legal, porque a gente também trabalha com a sexualidade e o sexo propriamente dito, porque é importante. Veja, se eu sinto culpa, mesmo que de forma inconsciente, após uma prática sexual, após uma masturbação, após um orgasmo, eu estou dizendo para mim mesma que é errado eu sentir prazer. E a minha mente não entende. É errado eu sentir prazer sexual, mas o prazer de viver, não. Prazer é prazer. Então, se eu sinto prazer ao ser milionária, mas eu sinto prazer no ato sexual, esse sentimento de culpa já me coloca em baixa vibração, numa frequência baixa. Né? Perfeito. Culpa, medo, timidez, essa coisa da escassez mesmo, a vergonha, o medo de arriscar, tudo isso. E para todas as áreas. Não tem a ver só com a sexualidade ou com o sexo em si. Para tudo na vida. É importante a gente elevar a nossa vibração. E o caminho do autoconhecimento não tem jeito. Todo episódio fala que não tem outro caminho de cura que não seja o de autoconhecimento. Qual vai ser a via? Você pode escolher a melhor para você. Mas a gente precisa se entender primeiro para identificar onde estão essas crenças, o que está me bloqueando. E, meu amor, você sabe? Anos e anos e anos a fio estudando para a gente conseguir virar a chave. Sim, perfeito. Né? Perfeito. Que é importante, o que faz com que a gente entenda esse lugar, né? Que cada um é um universo único. Eu não tenho como saber o que tem dentro de você. Só você pode, né? E tem que entender, compreender esse universo pessoal que você carrega aí dentro. Então, o que faz com que a gente precise alcançar essa sabedoria interior é que a gente precisa mudar o jeito de olhar. Por isso que eu falo muito de mentalidade também, porque a mentalidade é onde estão as distorções dessa espiritualidade, as distorções do sexo, as distorções do sagrado, as distorções do feminino, né? O próprio mundo foi criado a partir de um patriarcado ainda muito marcado, muito ali general, muito ali que rompeu com essa profundeza que é o mistério do feminino e que é o que dá sentido à própria vida. Veja, se a gente está só no Yang, que é essa energia de ação, que é a semente, a gente acha que a vida de fato é só trabalhar, pagar conta e esperar a sexta-feira ou as férias, né, para poder sentir alegria. E o Yin vem dizer isso, é o mistério profundo que faz com que a vida sinta e seja esse lugar de vir a ser, que é o papel da alma. A alma está sempre vindo, vir a ser uma coisa nova, ou seja, se transforme. Só que aí a gente aprende que a gente tem que ser exatamente daquela forma. A gente tem que casar, a gente tem que ter filho, a gente tem que ser A, tem que ser B, tem que ser C. Já tem um roteiro, né, a ser seguido. E aí não desfruta. E aí você não percebe que você não está no bem-estar. Vai só cumprindo papéis. Vai só representando. E aí quando você está naquele lugar que gera uma doença, pelo nível mental, porque é importante que a gente entenda, tudo isso está no lugar da mente. Antes de você ter a culpa, antes de você se julgar, antes de você ter as distorções cognitivas, você está lá no pensamento. Primeiro você pensou, tem o diálogo interno que está repetindo o tempo inteiro aquela imagem, criando e condicionando aquela forma de ser. E a nossa mente, ela foi programada para isso. Ela é leal ao que a gente diz para ela. Eu não tenho como dizer, eu sou culpado, e a mente dizer, não, você está livre. A minha alma é quem chega e diz assim, você não é isso.
Mas existe existe um sentido para o modo automático. Porque já pensou se todos os dias a gente tivesse que aprender a falar, a comer, a andar? O modo automático existe para que a gente não possa perder tanto a nossa energia sexual. A gente tem só 25 horas do dia para a gente poder direcionar essa energia para superar essa experiência. E aqui o nosso grande bloqueio é o mundo emocional, ou seja, é o campo emocional. Então, naturalmente, se eu não me compreender, se eu não entender no nível emocional onde estão as minhas travas, onde estão os meus bloqueios, onde estão as minhas crenças limitantes, eu vou repetir mais do mesmo. E isso é interessante entender, a mentalidade também. Por quê? Se eu não busco compreender no nível mais profundo o que me limita, eu vou aqui repetir novamente um processo. E vou repetir o processo. Ou seja, mentalidade. Essa mentalidade desajustada é porque você não entendeu que essa energia está fluindo o tempo inteiro e que, claro, o pensamento está no campo mais acelerado. Só que o corpo, a matéria, está no campo denso. Ou seja, você está vendo que a experiência não está boa para você. Você não está no bem-estar. E se você não está no bem-estar, essa já é a resposta. Muita gente chega e diz assim, como acessar o poder do eu interior? Como acessar a sabedoria da minha alma? Como saber se sou a minha crença, né? se é o meu racional ou se é a minha intuição falando? Você precisa estar no bem-estar. Ou seja, se você estiver nervoso, ansioso, apático, com raiva, você não está acessando sua sabedoria ancestral. Você não está acessando sua sabedoria interior. Você não está conectada com a sua intuição. É igual a crença, como eu estava falando. Como é que eu sei que é uma crença? Quando eu digo, nenhum homem presta. Ou nenhuma mulher presta. Ou quando eu digo, para ser mulher, toda mulher sofre. Veja, tem crenças ocultas que estão internalizadas que a gente nem dá conta. E aí alguém vai dizer assim, não, o meu presta. Então, não valida em 100% dos casos. Mas quando eu digo, todos nós somos eternos, isso se valida em para todos, sim, em todo tempo, em todo caso. Percebe que é assim que a gente vai entendendo. E se você tem internalizado que, de fato, para ser mulher sofre... Você vai sofrer. Você vai sofrer. Tudo vai ser muito pesado. Isso é tão delicado, né? Porque, às vezes, tem alguém ouvindo, alguma mulher ouvindo e falando... não, porque a culpa não é minha se na rua eu sofro um estupro. Né? Sim. Mas nós estamos querendo dizer aqui da autoimagem. Né? Nós estamos falando muito da autoimagem também e de ter nascido mulher. Eu digo isso porque eu já repeti muitos anos da minha vida. Né? Eu odeio ser mulher, mulher só sofre, enfim. E aí veio um monte de somatização, né? Muita cólica, muita TPM fortíssima, um monte de questões próprias do corpo feminino que eram somatizações. Quando eu fui curando isso, hoje eu menstruo, não sinto cólica, já tem muitos anos. E foi uma cura assim, do nada? Harmonizou seus pensamentos. Né? Então, eu digo que eu fiz essa cura com o meu feminino. Perfeito. Você sabe um pouco da minha história, das relações que passei e tudo. Mas eu digo isso na prática mesmo, gente. Eu sei que o mundo aí fora realmente não é tão legal para nós mulheres. Mas a forma como você se enxerga é importante. Porque isso também me diz onde eu me coloco ou não. Porque, às vezes, por exemplo, eu vivi 2 anos de relacionamento abusivo, mas ele não estava com a arma na minha cabeça me obrigando a estar lá. Perfeito. Então, ele era um macho, não sei o quê, que teve um monte de coisa lá, que fez um monte de coisa errada, que me machucou, que me feriu. Ok, mas eu me permiti? Já cansei de falar isso aqui. Então, é nesse sentido que a gente está falando. E eu sempre digo assim, nenhuma experiência acontece sem que estejam em harmonia com ela. Ou seja, o roubo só acontece porque alguém ali está querendo ser roubado. E aqui é interessante a gente trazer que a gente está falando em frequência. Ou seja, ninguém realmente nasceu para ser abusado. Mas o universo não entende o pensamento apenas. O universo atende vibração. Então, muitas vezes é importante que, se eu tenho internalizado que eu não sou bonito, que eu não sou atraente, que ninguém gosta de mim, que eu não sou suficiente, alguém vai se aproximar de mim para validar as minhas crenças, porque lembra que é uma lei. Então, realmente, as pessoas podem dizer, como é que eu criei essa experiência indesejada aqui? Como é que eu criei essa traição? Como é que eu criei isso aqui, esse abuso? No nível mais profundo, você não entende como isso foi atraído até você, porque lembra que a gente está atraindo o tempo inteiro, é magnetismo, ou seja, frequencial. No nível mais profundo, se você prestar atenção nos seus pensamentos, você vai saber que durante quase todo o tempo você estava pensando nesse lugar de ser abusado. E é a frequência. Ou você está reproduzindo algo que aconteceu lá atrás, talvez você não tenha nem memória. Porque lembra, o pensamento... fica lá no inconsciente, né?
Eu digo que não é o inconsciente, tá? Porque o inconsciente, ele é como se fosse um buraco negro, ele só vibra. Ele está no subconsciente, que é onde está ali a contaminação, digamos assim. Quando a gente tem muita crença limitante, é onde estão os nossos padrões. O nosso subconsciente é quem ganha forma. É onde estão ali os nossos sentidos e faz com que a gente perceba essa realidade e projeta essa realidade. Então, de fato, a minha consciência não sabe que é passado e que é futuro. Ela não sabe discernir se aqui eu estou numa experiência física ou se eu estou numa experiência muito bem imaginada. Então, se eu passei um trauma na minha infância, eu continuo repetindo esse trauma na minha mente, eu continuo falando, eu continuo me conectando, eu continuo dizendo para mãe, para pai, para irmão, para fulano, para o meu melhor amigo, para minha melhor amiga, eu vou viver o mais do mesmo. Me conectando sempre com a vítima. Isso. Que é com uma frequência. Veja, eu não solto, eu não tenho clareza para onde eu vou. E é isso que a gente tem que entender. Quando você vive essas relações movidas pelo medo, pelas limitações, você não tem clareza de onde você está indo. Você não entende que aqui a gente está na evolução da consciência. Perceba que aqui a gente tem um compromisso com a nossa consciência. Só que muitas vezes a sociedade faz com que a gente esqueça. A sociedade não quer que a gente pense. Não, porque dá mais lucro viver no automático, né? Agora, enquanto a gente não sair das lamentações, tá? Porque eu fui, ou porque eu sou pobre, porque a minha vida foi muito difícil, sim, realmente, sua dor é válida, será acolhida, mas não vai te levar a lugar nenhum. Não vai. E se tem algo que eu poderia trazer hoje aqui até como um pedido mesmo para as pessoas que vivenciam esta realidade tudo que você vivenciou no passado, principalmente de situações indesejadas, nunca mais fale, nunca mais repita, nunca mais estraga isso para o agora, porque se você trouxer para o agora, passado não deixa de ser passado, vai ser presente. Então é importante, você quer criar um futuro melhor, um agora melhor, ou você quer viver do passado? Que é isso que é interessante a gente entender. Se está internalizado, vai ser repetido. Ou seja, se eu passar repetindo o meu passado, é isso que eu vou ter mais do mesmo. E aí, como é que você vai ter harmonia se você não criou harmonia nos seus pensamentos? Como é que você vai viver em paz se você não criou a paz dentro de você? Como é que você vai viver um amor saudável se você não conhece o que é um amor saudável? Se você não mergulhou nas suas entranhas para dizer assim, não é isso que eu quero, você só sabe aquilo ali, o contraste você não sabe. Por quê? Quando você está diante de uma relação, você está projetando tudo. Você não se abriu para a experiência de se transformar, você está agarrada com aquele lugar ali, porque o mental é isso mesmo. Só que lembra, aquela experiência está te ensinando alguma coisa, ela é um feedback. Então, pegue aquela experiência para olhar para você e entender que o que é que essa experiência está te ensinando. É para colocar limite? É para você se empoderar? É para você dizer que aqui, nesse momento, quer dizer não? Porque quando eu digo não, eu barro sua energia. Quando eu digo não, eu estou dizendo assim, olha, não, aqui não. Então, eu preciso entender o que é que essa experiência indesejada está tentando me trazer de ensinamento, para que eu possa mudar as minhas escolhas, minhas atitudes. Se eu não mudo as minhas atitudes, eu não gero uma informação diferente. Ou seja, como é que eu quero um resultado diferente se eu não me movi diferente? Eu estou continuando fazendo a mesma causa. Lembra, existe um mundo aqui que é regido por causa e efeito. É um princípio. Produz as causas e você vai ter os efeitos. Se você alcançar o objetivo que você quer, você casou causas com efeito perfeito, preciso. E precisão é o domínio do poder. Isso é magia. Isso é magia. Isso é energia sexual, direcionada para aquilo que realmente gera transformação. É uma informação útil, porque é interessante a gente entender. A energia sexual precisa ganhar forma todos os dias, todas as horas. O nosso corpo não perde energia. Lembra, o nosso corpo é só uma projeção da minha consciência. Minha consciência não apaga. Ela só se desdobra entre a experiência física e a experiência não física. Quando a gente baixa o pico de consciência, que as pessoas se sentem cansadas, é que elas vão dormir. Mas olha outra crença. As pessoas vão dormir para descansar e não existe descanso. Ai. Não fala isso não. Será que é por isso que eu acordo cansada, gente? Isso, você acorda cansada por quê? Porque a consciência ela não dorme. Essa energia sexual está o tempo inteiro buscando uma forma. E lembra, se você está internalizado que você realmente dorme para descansar, a sua consciência fica ativa, é um processo do sono mesmo, e não traz a informação do plano superior para lhe ajudar a superar essa experiência. Ou seja, você não nutre o seu corpo, o seu tônus muscular. É desvantajoso dormir mais de 5 horas.
E eu estou trazendo isso contra uma ciência aí que diz que tem que dormir 8 horas. Eu ia falar, isso é polêmico, mas você já faz isso na prática, Já faço, né? hoje eu faço um protocolo, né? Eu vou testando. Por quê? Porque a gente vai compreendendo que essa consciência está experimentando a experiência física e a experiência não física. Então, essa energia sexual que agora foi dominada, o que é esse domínio dessa energia? É quando eu estou em pensamento, em emoções e em ações alinhados. É quando hoje eu sei para onde eu estou indo, ou seja, eu não vou tomar decisões que não vão me mover para lá. Não vou gastar minha energia. Eu não vou gastar minha energia, por quê? Porque eu só tenho 24 horas do dia. E se eu tomar essa decisão, se eu me relacionar com essa pessoa que eu sei que não vai me mover para lá, eu não estou sendo responsável com o meu poder. E poder requer responsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. Então, eu preciso ter clareza para onde eu estou me direcionando. Se eu quero viver uma paz, se eu quero viver em harmonia, se eu quero viver uma conquista do melhor emprego, se eu quero usar o meu poder de pensar de maneira alinhada, e lembrem-se, né, que é importante que a gente traga essas reflexões, que nós somos criadores desta realidade. Eu posso criar o que eu quiser e ninguém pode me dizer nada. É meu mundo. Se eu tiver internalizado no meu universo interior, vai se desdobrar na realidade. Eu só tenho que viver a semente e o processo. E assim é. E assim é. Bom, gente, fica aí um resumo, né? Uma aula muito curtinha, mas o Alex vai voltar, claro. Todo convidado meu tem que voltar, porque eu só trago pessoas, assim, com muito conteúdo. Eu sei que vocês vão ficar com gostinho de quero mais, porque a gente vai ter que encerrar. Mas, em resumo, é isso, gente. Autoconhecimento. Você pode criar a vida que você quiser. A gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de amor, de saúde, né? De tudo, de literalmente tudo aquilo que a gente quiser experimentar. E o Alex, ele tem muita experiência com esses assuntos, e se você quer se aprofundar, todos precisamos, né? Você pode vir para a terapia tântrica, a gente te ajuda, mas o Alex vai aprofundar nesse sentido, porque ele atende online, né? Você tem mentoria, você tem cursos. Fala um pouquinho como é que as pessoas podem ter acesso a esse conhecimento. Hoje eu faço um trabalho de decodificação da alma. O espaço, o vazio interior que existe para que a gente possa preenchê-lo com as coisas da eternidade, é esse campo sutil que eu traduzo ele na experiência física realmente para que a gente possa desfrutar dessa experiência. Esse lugar desta realidade é para que a gente possa desfrutar. Se a gente não estiver desfrutando com esforço inteligente, então a gente está aí, como a gente fala, né, preso na Matrix e não está conseguindo realmente usar o potencial para criar uma realidade abundante e próspera. Então, meu trabalho hoje, tanto de forma individual, que são as mentorias individuais, tem a formação também, canalizadores de registros akáshicos, que é onde eu trago um estudo fino sobre a consciência, a natureza de Deus, a natureza da alma, a natureza desse cosmos que atua através do campo invisível, né, o sutil da nossa consciência. E outras coisas também que a gente... Muita coisa, né? Muita coisa. Eu super indico, não pelo Alex ser meu amigo, mas eu vou começar um processo de mentoria com ele, ele vai fazer esse acompanhamento. Nós vamos fazer trabalhos presenciais juntos aqui em São Paulo, ainda sem data. Porém, vai ser um trabalho muito bonito, trabalhando a sexualidade sagrada e trazendo todo esse conhecimento que ele canaliza. Se você tiver interesse, já entre em contato através dos nossos Instagrams. Inclusive, deixe o seu @ aqui para o pessoal te seguir. O meu é o psi.alexans_. psi.alexans_ aparecendo na sua tela. E é isso, meu amor. Só gratidão. Nós co-criamos esse momento, é importante dizer. Verdade. Nós ano passado, inclusive. Né? Há um tempo já co-criando esse momento e aqui está. Virou realidade e só tenho a agradecer ao universo pelo nosso encontro, nosso reencontro, né? Tanto de vidas passadas quanto dessa vida. Já nos encontramos uma vez, anos atrás. Quantos anos será? 10 anos, eu acho. 10 anos que a gente se encontrou no Ceará. E você deu muitas voltas e eu também. Chegamos aqui, cá estamos. E agora o caminho que a gente está seguindo é de estreitar mesmo essa relação para que nós possamos levar o nosso servir no mundo para auxiliar outras pessoas a alcançar esse estado, né, de plenitude, de paz, de uma vida próspera e cheia de prazer, que é o que eu sempre falo. Sim. Então, meu amor, gratidão a você. Gratidão eu por estar aqui, por esta oportunidade, desse espaço que é disruptivo para a gente poder realmente criar essas interrogações aí nas consciências, nas mentes dessas personas que estão atuando aqui neste plano, né? Que são co-criadores desta realidade. E gratidão aos seres de luz que estão sempre com você, nos auxiliando. Sempre. E até breve, meu amor. Até breve você também aí de casa. Lembra de seguir a gente nas redes sociais.
Compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal, enfim, ajude a espalhar a palavra do Tantra por aí. A gente se encontra próxima terça, às 20 horas, com mais um convidado especial. Eu espero você. Até lá, uma boa semana. Tchau, tchau.